Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de SunnyB de Rede Básica. Nessa aula nós vamos aprender a fazer edições no traçado realizado anteriormente e estimativa de profundidade da rede traçada sem termos que levar para o dimensionamento. Assim nós podemos buscar uma alternativa ótima antes mesmo de fazermos os cálculos e as verificações hidráulicas. Voltando aqui no exercício anterior, nós temos o traçado desse pequeno microsistema já realizado e vamos fazer algumas alterações nele. Eu venho na camada dos trechos, habilito o modo de edição, vou voltar os pontos baixos das quadras e primeiramente vamos fazer uma edição simples. Nesse caso eu vou apagar esse coletor 7.1 que eu criei para exemplificar quando a gente cria um coletor com apenas um trecho, a ferramenta de nomear ele. Então eu venho na seleção de feições, simplesmente seleciono o que eu quero apagar e eu posso excluir a partir dessa opção aqui, excluir selecionado, ou posso utilizar o botão Delete do teclado. Então eu vou clicar aqui, já apagou, o nó está mantido. Então eu vou ensinar daqui a pouco como a gente altera também o nó. Então eu apaguei esse trecho, vou salvar a minha camada dos trechos, vou desabilitar o modo de edição. Esse nó, eu não preciso apagar ele manualmente, ou seja, habilitar o modo edição e selecionar ele para apagar. A maneira mais correta de nós alterarmos os nós da nossa rede, que representam os PVs, é simplesmente utilizando o botão de gerar os nós, porque ele serve tanto para gerar quanto para atualizar. Então, no caso, ele vai apagar os nós que não possuem mais vinculação com a rede, ou seja, não tem nenhum trecho que esse nó está se ligando mais, e os nós que já existiam antes vão ser mantidos, inclusive as informações que foram adicionadas ou editadas deles. Então, por exemplo, se vocês se recordarem esse nó que nós alteramos a cota de terreno, a cota original não era 507 exatamente, era 507 alguma coisa, ele não vai ser apagado ou atualizado ao utilizar essa função. Então eu venho aqui, vou manter a camada dos nós, vou dizer que a camada raster a ser utilizada é essa, dou um OK. Então ele simplesmente apagou aquele nó que estava sobrando da rede. E ele manteve aqui, por exemplo. Bom, por que fazer edições na rede? Nós vamos sempre buscar otimizar em termos de profundidade a rede que nós traçamos. Então se eu voltar aqui, vou apagar a curva de nível para ficar com uma visualização um pouco mais limpa. Eu posso estimar a profundidade dessa rede que eu tracei com base nas cotas de terreno, simplesmente dizendo alguns parâmetros básicos para fazer essa conta. Então isso é nessa ferramenta aqui, estimar a profundidade dos coletores. Eu clico nela. E quais os parâmetros que eu tenho que informar? O recobrimento mínimo da rede, o diâmetro que vai ser adotado em toda a extensão dessa rede, a declividade mínima e uma profundidade inicial que é opcional e eu posso adotar aqui. Então, nos trechos iniciais eu posso forçar 1,20 m de profundidade, por exemplo. Nesse caso eu vou deixar padrão, vou deixar a profundidade inicial como a profundidade mínima, que seria o recobrimento mínimo, mais o diâmetro. Eu também tenho a opção de fazer esse cálculo apenas para as redes selecionadas. Então eu posso selecionar esses aqui, no caso, eu poderia selecionar somente um trecho da rede e mandar fazer o cálculo. Dou um OK. Ele já fez o cálculo. Se eu der um zoom e voltar, o cálculo já está exibido na tela. Então, além da cota do terreno que eu tinha anteriormente, eu tenho uma profundidade aqui. Nós podemos verificar aqui que a maioria dos trechos está com a profundidade mínima, que é 1,05 m, ou seja, seriam uns 90 centímetros de recobrimento, mais os 150 milímetros de diâmetro, que são 15 centímetros. E nós temos a profundidade mínima para quase todos os trechos. Ou seja, o sentido dos nossos trechos está sempre de acordo com a profundidade do terreno. Esse trecho foi aquele trecho que eu fiz de propósito aqui, mesmo sabendo que não era a melhor opção. Aprofundou um pouco, nós chegamos a 3,34 m nesse ponto intermediário. Então, justamente nele, nós vamos fazer uma edição aqui do traçado.
Se eu olhar a curva de nível, a gente pode ver que aqui a gente está na curva 493 e a gente partiu mais ou menos também da 493. Sendo que aqui, esse ponto já está mais próximo da curva 495, que foi a cota capturada no terreno aqui. Bom, eu posso fazer de várias maneiras essa edição. Eu posso apagar esse trecho existente. Então eu seleciono o trecho. Tenho que habilitar o modo de edição da camada trechos, né? Então eu vou habilitar aqui. Eu seleciono esse trecho, apago ele. Esse trecho eu posso tanto selecionar e apagar, mas eu também posso vir aqui na ferramenta de edição de vértices, clico nela, venho nesse vértice, clico com o botão esquerdo do mouse e vou por o ponto em que eu quero que ele se ligue agora. Então ele vai partir desse ponto e agora ele vai vir para cá. Clico com o botão esquerdo do mouse e ele já atualizou, inclusive a extensão do trecho. Anteriormente nós tínhamos um trecho de extensão 58.81 e ao alterar para cá vai para 49.06. Esse PV está sobrando na rede, então eu posso salvar a minha edição, atualizar a minha camada de nós para sumir com esse trecho aqui. E por último, eu devo alterar o nome dos trechos. Por quê? O coletor 1 começava aqui, vinha aqui e finalizava aqui. Bom, agora é melhor eu alterar isso, para eu não ter o coletor 1.9 se ligando no coletor 3.1. Como a gente disse na aula passada, a gente tem que seguir uma lógica de nomeação. O número 1 de coletor, a numeração 1, sempre vai representar o trecho mais a montante desse coletor. Então aqui no caso a gente não poderia manter aqui como 3.1. Além disso, é sempre importante nós seguirmos a ordem de o nome de um coletor sempre ser crescente de montante a jusante. Então nesse caso eu vou renomear esse trecho 3.1 e continuar com a numeração que eu tinha aqui do coletor 1. Então eu vou clicar na ferramenta de nomear coletores, seleciono o primeiro que eu quero renomear, ou seja, o 3.1. Ele não vai ser mais 3.1, ele vai ser 1.10. E vou seguir até o último trecho desse coletor 1, que era 1.21. Seleciono o último. Nome do coletor 1 vai iniciar a partir do 10. Clico em OK. Ele diz que já existe o coletor 1.11, mas eu sei disso. Vou renomear mesmo assim. Então esses coletores foram renomeados. Agora é importante eu também renomear esse coletor, que é justamente o coletor 1.11. Ele não pode ser mais 1.11, então ele está recebendo 5.9. Eu vou clicar na ferramenta de nomear, seleciono o primeiro. Como só tem um que eu vou renomear, seleciono ele novamente. Agora ele vai se chamar coletor 5 e vai começar o 10, ou seja, 9, 10. Sempre crescente de montante a jusante. Então, aparentemente, os nomes dos coletores estão atualizados. Vou apagar novamente a curva de nível. Essa profundidade ela não é atualizada automaticamente. Eu tenho que novamente rodar a ferramenta de estimativa de profundidades. Então, eu vou clicar aqui. Vou manter os parâmetros. Lembrando que a gente tinha 3 metros da rede aqui, o que influenciava nesse ponto. Nesse ponto a gente estava com 1,60 m de profundidade. Vou dar um OK. Ele já calculou. Ele manteve 1,60 m, então provavelmente essa profundidade está sendo por causa desse trecho. E aqui agora, em vez de ter um trecho com 3 metros, nós passamos a ter 1,29. Ou seja, aqui é uma área plana, então a gente continua aprofundando um pouco a rede, mas aprofunda menos do que se nós colocássemos um PV aqui. Chegamos à profundidade final de 2,41 m. Nós temos um trecho aqui um pouco mais profundo também, porque a gente fez uma contra-rampa nesse trecho, que é saindo dessa viela até um ponto onde nós podemos ligar na estação de tratamento de esgotos da cidade. Essas são as edições básicas que nós podemos fazer.
Um cuidado importante que é necessário nós tomarmos ao utilizarmos a ferramenta de vértices para a edição de algum dos trechos é termos certeza que nós não criamos um vértice extra em algum dos trechos. Então, deixa eu apagar aqui para a gente visualizar melhor. Se eu chego nesse trecho, se eu chego perto dele com o mouse, ele vai ficar vermelho, ou seja, ele está verificando os vértices desse trecho. Aqui no meio dele tem um sinal de mais. Se por algum acaso eu clicar nesse sinal de mais, ele vai criar um vértice extra. Então, por exemplo, assim. O Sunnybead não reconhece trechos com mais de 2 vértices, ou seja, ele só tem um vértice amontante e um ajustante. Se ele tem um vértice intermediário, nós vamos ter problemas. Vocês podem ver que ele não atualiza a extensão desse trecho, por exemplo, porque ele não está reconhecendo isso como um trecho. Então, sempre evitar esse tipo de coisa. Eu posso selecionar esse vértice do meio e apagar ele. E também, aqui perto das extremidades, a gente tem o mesmo sinal de mais. Ou seja, eu poderia, por acidente, criar isso. Isso também vai dar problema para a utilização do Sunnybead. Então, sempre tomarmos esse cuidado quando a gente for fazer uma edição de vértice. Sempre ter certeza que a gente está mexendo somente no vértice final e inicial de cada um dos coletores. Além disso, nós podemos fazer alterações no traçado utilizando as ferramentas que estão juntos com a opção de aderência, que seriam as ferramentas topológicas. Eu posso habilitar essa opção, por exemplo. E se eu quiser mexer em um vértice que tem mais de um coletor, ou seja, esse vértice está recebendo o coletor 510 e 111 e está saindo o coletor 112. Posso clicar aqui e alterar, que ele vai alterar tudo de uma vez. Tanto o coletor quanto os nós, se a camada de nós estiver habilitada para edição. Eu vou voltar para os passos anteriores aqui. Então, posso mexer para cá, por exemplo. Vou fechar a edição dos nós. Volto para os trechos. Então eu posso alterar em conjunto. Vou botar as quadras novamente só para eu saber onde está o alinhamento. O alinhamento está aqui. E sobrou o nó, como a gente tinha feito anteriormente. Venho aqui. Vou atualizar os nós. Então ele vai apagar esse e vai inserir um nó novo aqui. Inseriu. Esse nó está sem estimativa de profundidade. Eu venho na ferramenta da estimativa de profundidades. Como os parâmetros são os mesmos, ele vai simplesmente refazer o cálculo para mim. Também posso fazer o cálculo de profundidade apenas de trechos selecionados. Então, por exemplo, eu posso selecionar esses trechos aqui. Opa! Venho na camada de trechos, seleciono esses trechos. Eu vou salvar aqui a camada de PVs. Então, eu estou finalizando com 2,41 m. Eu vou estimar a profundidade desses trechos. Então, desse em diante. Mas eu vou considerar aqui a profundidade inicial um pouco maior. Ele está com a profundidade mínima. A gente pode dizer que tem uma interferência aqui. E que ele tem que começar com 2,20 m, por exemplo. Seleciono aqui apenas selecionados. E dou um OK. Ele já mudou para 2,20 m e atualizou o final. Ele recupera aqui a profundidade, então não alterou nada. Provavelmente aqui, ó, a gente tem uma declividade muito forte, positivamente. Então ele recupera essa profundidade. Então não influenciou no traçado final. Bom, essas são basicamente as edições que nós podemos fazer aqui na nossa rede. E lembrar sempre de, ao editar, verificar se nós mantivemos 2 vértices, verificar se os trechos estão com os nomes corretos, ou se nós vamos precisar renomear eles. E trabalhar sempre com a estimativa de profundidade para auxiliar e a gente identificar possíveis erros de traçados que podem ter sido feitos na contra-rampa por algum motivo. E assim ajustando, nós chegamos até a alternativa ótima para aí sim exportar e fazermos os cálculos posteriormente.
Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, utilizem o portal do curso.